Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio Feitosa para poder falar com vocês mais um pouquinho sobre filosofia. Nesta videoaula nós escolhemos como tema o pensamento, a vida, a obra e o pensamento do grande Aristóteles. Pensador grego que nasceu na cidade de Estagira, na fronteira com a Macedônia. Aristóteles era filho de um médico chamado Nicômaco. Seu pai serviu na corte do rei da Macedônia, o rei Amintas III. Ao que tudo indica, Aristóteles deve ter passado ali parte da sua infância com o pai na Macedônia. Ele perde o pai ainda muito criança, vai viver com um tio que também era médico. Existe uma tradição em acreditar que a família de Aristóteles eram de Asclepíadas, uma espécie de seita que acreditava descender de Asclépio ou Esculápio, o deus mitológico da medicina. Na verdade, Aristóteles fazia parte de uma tradição familiar de muitas gerações de médicos. Fala-se em torno de 10, 11 gerações de médicos. Sua mãe Festes nasceu em Calcis, a mesma cidade em que ele vai morrer por volta de 322 a.C., aos 62 anos de idade. Ele nasceu em Estagira. Muitos textos o citam como o Estagirita, em função da cidade em que ele nasceu. Então, Aristóteles, muito jovem, por volta dos seus 17, 18 anos de idade, vai para Atenas como um estrangeiro. É bom salientar que, na época, os gregos, independentemente de falarem a língua grega ou terem tradições e religião grega, mas eles eram considerados estrangeiros quando saíam de uma cidade para outra, e assim era Aristóteles, tá? Nessa videoaula, pessoal, vamos falar apenas da parte das ciências teoréticas de Aristóteles, porque o conhecimento, segundo Aristóteles, que vai ser todo ele sistematizado, por isso que a filosofia de Aristóteles é assim chamada, sistemática. Ele vai dividir o conhecimento em três grandes partes: ciências teoréticas, ciências práticas e poéticas. Nesta videoaula, haveremos de falar apenas da parte das ciências teoréticas, tá? A metafísica, a física e a matemática. O restante fica para uma outra videoaula, porque por mais que queiramos resumir numa videoaula, é muita coisa a se falar de Aristóteles, tá? É muito complexo o pensamento dele. Vamos tentar aqui simplificar para vocês que estão aí estudando para o Enem ou demais vestibulares. Então, como dizíamos, ele vai para Atenas a fim de estudar, e existe a opção da escola sofista de Isócrates, existe aquela com a qual ele vai ficar, que é a Academia de Platão. Haverá umas rusgas entre ele e o seu mestre, porque a escola de Platão tem essa tradição matemática que já sabemos. E Aristóteles, até por uma influência familiar, possivelmente, tem uma paixão maior pelas chamadas ciências naturais, principalmente a biologia. Para muitos, ele é até tomado como pai da biologia. Aristóteles, que também é o pai da lógica para tantos, é o cara que vai, então, estudar em Atenas. Ele passa ali cerca de 20 anos, primeiramente como aluno e depois como professor. Mas esses choques que existem entre ele e o seu mestre fazem com que, na morte de Platão, Aristóteles, não seja escolhido como o líder, o diretor da escola. A escola vai ser acreditada a Espeusipo, que era sobrinho de Platão. Até a ideia de que Espeusipo vai dar à academia um caráter muito mais místico do que aquele que o próprio Platão dava, razão das várias colisões entre ele e Aristóteles. Então, pessoal, Aristóteles vai aí pela Ásia Menor tentar levar a sua vida. Ele chega a fundar uma outra escola por lá, conhece sua esposa Pítias, com quem tem uma filha também de mesmo nome, Pítias, mas a esposa morre. Ele vai ter um segundo filho chamado Nicômaco, com a escrava Hérpiles, ou Herpília, e a este filho, que ele chama de Nicômaco, homenagem ao pai dele, também Nicômaco, ele acredita uma das suas obras-primas, que
que é a famosa Ética a Nicômaco. Mas aí já é parte de um segundo momento da nossa aula sobre Aristóteles, tá bom? Por enquanto, Aristóteles vai ser convidado para ir à Macedônia ensinar o então jovem Alexandre. O pai de Alexandre, Filipe, convida Aristóteles e esse vai para a Macedônia ensinar Alexandre. Alexandre, eis que o pai morre e ele vai tomar o trono e parte para o Oriente, naquela missão de tomar ali o Oriente e helenizar os bárbaros, ideia essa com a qual Aristóteles não concorda, mas ele então toma o seu destino, Alexandre. Aristóteles volta para Atenas e lá ele funda uma escola, o chamado Liceu, nos arredores do jardim de Apolo Lício, de Lício, Liceu. E no Liceu, Aristóteles vai empreender, então, uma filosofia muito calcada nas ciências biológicas, naturais, e ali vai escrever os seus textos, dará as suas aulas. Aristóteles é um pensador pessoal que então vai sofrer muitos reveses quando morre Alexandre e começa uma espécie de perseguição antimacedônica na Grécia, em particular em Atenas. E ele então é acusado do mesmo crime de Sócrates, impiedade. Aristóteles é acusado de convencer Alexandre que este era um deus. Ele então foge para Calcis, onde morre no ano seguinte. E todos os seus textos serão organizados e vão passar aí por algumas, digamos assim, viagens. Vão para o Império Romano, para a sede de Roma, depois vão para o Oriente, a parte oriental do Império Romano. Os árabes terão um papel essencial na transcrição, tradução e transcrição de seus textos, até que na Renascença esses mesmos textos voltam para o Ocidente e até hoje alguma coisa foi preservada. Porque na Idade Média, muito do pensamento de Aristóteles vai ser queimado em função da perseguição católica. Pois Aristóteles, diferentemente de Platão, ele prioriza um mundo que é mais sensível e não um mundo inteligível. Então, pessoal, repetindo, Aristóteles vai dividir o conhecimento em 3 grandes partes. Ciências que são chamadas de teoréticas, que não dependem do homem para existirem, é a contemplação do saber pelo saber. Temos as ciências práticas e poéticas, que estão ligadas à ação humana, mas aí já é um outro assunto que trataremos em outra aula. E o que é que Aristóteles chama de ciências teoréticas? São ciências essenciais para que o próprio homem possa desenvolver o saber prático. As ciências práticas, ética e política, e as poéticas, poesia e retórica, dependem demais das teoréticas. Então vamos lá. A metafísica é o estudo do ser enquanto ser. A metafísica, que é a mais importante delas, ou filosofia primeira, está dividida em 4 momentos. Ele chama de ousiologia, que é o estudo das causas do ser, a ontologia, que é o ser enquanto ser, a ousiologia, que é a substância, e a teologia, que é o estudo da matéria suprassensível. Quais são as causas do ser para Aristóteles? São 4. Uma causa material, quer dizer, do que é feito o ser. Uma causa formal, que é o ser propriamente dito. Uma causa, digamos assim, mais eficiente, que é o movimento como é feito o ser. E uma causa final, que é para o que o ser existe. Do ponto de vista ontológico, o ser pelo ser, Aristóteles estuda as categorias a partir da substância, a qualidade, a quantidade, o estado, o lugar, o tempo. O ser está classificado em categorias também. Um ser que é acidental e um ser que é verdadeiro. Para Aristóteles, pessoal, esse ser também é dotado de potência e ato. Aí já é a parte mais ousiológica. O que é potência e ato? Todo ser tem a capacidade de sofrer mudanças. Então, ele pode ser uma semente hoje e amanhã ele pode ser uma árvore. De uma potência que é a possibilidade dele vir a ser
ato, ele passa a ser propriamente dito. Então tudo que existe, pessoal, é dotado de movimento. Por isso que do ponto de vista da física aristotélica, ou filosofia segunda, segundo Aristóteles, existe movimento em tudo. Então, pessoal, existe tudo um motor para Aristóteles, e o motor primeiro de tudo, segundo ele, é Deus. Deus seria esse motor primeiro. Alguns não concordam com isso, mas seria uma aproximação que temos a partir do ponto de vista metafísico. Na física aristotélica, diz Aristóteles, existem dois mundos, pessoal. Um mundo que é celeste, dotado de éter, e ali o movimento é circular, e os corpos celestes seguem essa dinâmica. E existe esse mundo sublunar, que é formado por 4 elementos, do mais pesado para o mais leve, a terra, a água, o ar e o fogo. Todos eles seguem movimento retilíneo, e por conta disso, nós mesmos, seres humanos, temos que seguir esse movimento na vida. E aí é a física aristotélica e a metafísica explicando a própria ética e a política. Temos que ser retilíneos na vida, nunca outra trajetória. E segundo Aristóteles, pessoal, a matemática, que não é o seu forte, é o estudo que ele faz para poder explicar para a gente o que ele chama de objetos reais e irreais. Aquilo que está em nossa mente e o que está na realidade, buscando sempre um equilíbrio, porque a vida é equilíbrio. Então, pessoal, essa videoaula nós encerramos aqui. Esperamos que vocês tenham compreendido melhor um pouquinho da parte teorética de Aristóteles. No segundo momento, nós falaremos sobre o que falta, que é a parte das práticas, a parte das poéticas e a parte da lógica aristotélica. Ok, pessoal? Estudar faz sentido. Forte abraço e até a próxima.